Bem-vindo ao canal e Audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse odyssey.com/e-audiolivro. E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça nessa. Hoje a gente vai entrar no mundo tenso, sombrio e literalmente claustrofóbico de Verity, aquele romance famosíssimo da Colleen Hoover. Pra quem tá descobrindo essa história só agora, segurem firme. A gente não vai só passar por cima de um enredo, não. Nós vamos dissecar toda a anatomia de um thriller psicológico que foi desenhado especificamente para brincar com a nossa mente. O cenário tá montado, e fiquem tranquilos, a gente não vai soltar a grande reviravolta logo de cara. Mas antes, pensem um pouco nessa pergunta. Como a gente consegue separar o que é verdade absoluta de uma manipulação mental extrema? Esse é exatamente o dilema que dá o tom da nossa análise de hoje. É misterioso, é tenso e convido quem nos acompanha a questionar absolutamente tudo a partir de agora, porque olha, os limites da cabeça humana são testados ao extremo nessa trama. Bom, entrando na primeira parte, um acordo sombrio. A coisa toda começa com a Lowen Ashley. Ela é uma escritora super talentosa, mas está passando por um perrengue financeiro absurdo e cheia de inseguranças. Aí, do nada, ela recebe uma proposta bizarra, mas financeiramente irrecusável do Jeremy Crawford. E qual é a missão? Simplesmente terminar de escrever a série de sucesso da esposa dele, a renomada autora Verity Crawford. A Verity sofreu um acidente e ficou paralisada, sem condições de trabalhar. No papel, parece a chance de ouro para a carreira da Loa, não é? Só que as coisas tomam um rumo super denso, bem rápido. Dá só uma olhada nessa sucessão inacreditável de tragédias na família Crawford. Primeiro, uma das filhas gêmeas do casal, a Harper, morre por causa de uma reação alérgica. Pouquíssimo tempo depois, a outra gêmea, Shastin, se afoga num lago. E como se não bastasse, logo na sequência, a Verity sofre aquele acidente de carro terrível que a deixa num estado quase catatônico. Isso cria uma atmosfera pesadíssima, super ameaçadora logo de cara. E é exatamente no meio desse furacão de luto e dor que a Lowen acaba caindo. Então, a Lowen se muda temporariamente lá para a casa dos Crawford. E não é qualquer casa, é uma mansão remota e super isolada no meio do estado de Vermont. O plano original era só organizar as décadas de anotações caóticas que estavam jogadas no escritório da Verity. Mas chegando lá, ela conhece a própria Verity, que parece estar totalmente em estado vegetativo, deitada numa cama, sem reagir a nada do mundo exterior. Sabe aquela tensão tátil de estar numa casa gigante, isolada no meio do nada, com uma figura quase fantasmagórica dormindo no quarto ao lado? Pois é, a claustrofobia visual aí é palpável. E é aí que a gente merca na seção 2, o manuscrito assustador. Porque é agora que a história sofre uma daquelas guinadas brutais. Mexendo nas coisas da Verity, a Lowen não encontra só os rascunhos para os livros de ficção. Ela racha uma autobiografia confidencial que nunca foi publicada, com um título bem direto, Assim Seja. E o detalhe é que esse manuscrito muda absolutamente tudo. O que era para ser só um trabalhinho de ghostwriter vira uma investigação obscura e perigosa direto na mente perturbada da autora. E vou falar, o que tem escrito nessas páginas é de gelar o sangue de qualquer pessoa. O texto pinta Verity como um monstro frio, totalmente calculista. Ela confessa o ódio visceral que sentia pelas filhas desde a gravidez. Descreve com naturalidade como tentou causar um aborto. E o ápice do terror, ela detalha friamente como assassinou de propósito a própria filha, a Harper, e encenou tudo para parecer uma simples reação alérgica. É pesadíssimo. Tem até um detalhe muito discutido pelas comunidades de leitura no Reddit, que é uma menção sobre os pais da Verity. O pai dela teria dito que a filha era má por natureza e que essas tragédias todas eram uma punição de Deus. E como a galera aponta com muita razão, nenhum pai dirá isso sobre seu próprio filho, a menos que seja verdade. Isso dá uma credibilidade absurda e assustadora para os horrores descritos no manuscrito, jogando a nossa atenção para o teto. Lendo tudo isso sozinha naquela casa, a Lowen vai mergulhando numa paranoia absoluta. Ela começa a trancar a porta do quarto à noite e aterrorizada pela presença da Verity, e aí, olhando a babá eletrônica, ela começa a jurar que a Verity não está paralisada coisa nenhuma, que tudo é um teatro ensaiado. Essa loucura explode de vez quando a Lowen, que a essa altura já está perdidamente apaixonada pelo Jeremy, decide finalmente mostrar o manuscrito para ele. O Jeremy fica tão chocado e revoltado, tão fora de si, que os dois tomam uma decisão impensável. Eles decidem assassinar a Verity juntos, encenando a morte como se ela tivesse engasgado, simulando mais um trágico acidente. O que nos leva à seção 3, a reviravolta da carta. Imaginem a cena. Já se passaram alguns meses desde a morte da Verity.
A Lowen agora está morando junto com o Jeremy, grávida dele, e tudo parece perfeito. Mas, quando eles voltam para a antiga casa em Vermont para limpar e esvaziar o lugar, a Lowen acha um esconderijo debaixo do assoalho, bem no antigo quarto da Verity. Ela puxa a madeira e encontra o quê? Uma carta, escondida, escrita à mão pela própria Verity. E o que tem nessa carta vira a história inteira de cabeça para baixo. É uma daquelas reviravoltas de explodir a mente. A Verity garante ali que aquele manuscrito macabro era 100% ficção. Era apenas um exercício de escrita brutal e criativa para tentar lidar com o luto insuportável de perder as meninas. E a pior parte, a carta acusa o Jeremy de ser o verdadeiro monstro, um agressor super violento que tentou matá-la estrangulada quando encontrou tal manuscrito. Segundo a carta, a Verity só fingiu o coma esse tempo todo por puro terror, como um instinto de sobrevivência para aguentar viver debaixo do mesmo teto que o próprio marido. Loucura, não é? Chegamos na nossa quarta parte, fato ou ficção. É aqui que a gente vê a verdadeira genialidade desse thriller. Ficam duas verdades conflitantes brigando na nossa cabeça. De um lado, o manuscrito, gritando que a Verity é uma psicopata e assassina calculista. Do outro, a carta, garantindo que ela é a vítima aterrorizada de um homem sádico. Como leitores, somos colocados contra a parede e forçados a decidir em qual pedaço de papel depositar a nossa confiança. Para ilustrar de forma imparcial o quão divisivo isso é, basta olhar os debates em fóruns da internet. Parte das pessoas defende cegamente: gente, quem conseguiria fingir um coma e ficar na cama por tanto tempo? O manuscrito é, obviamente, a verdadeira face da Verity. Enquanto a outra parte rebate com a mesma força: a carta é a pura verdade. O comportamento explosivo do Jeremy e a própria lógica do manuscrito refletem todas as marcas de um relacionamento psicologicamente abusivo e violento. O grande pulo do gato que faz a engrenagem dessa história girar é o uso de um narrador nada confiável. Nós acompanhamos tudo pela perspectiva da Lowen, mas ela mesma carrega seus próprios traumas e uma obsessão crescente. Olhar a história pelos olhos dela faz com que a linha entre realidade e ficção simplesmente derreta. Isso nos desafia a analisar criticamente nossos próprios preconceitos em cada parágrafo. E para jogar mais lenha nessa fogueira, a Colleen Hoover lançou um capítulo extra na edição de colecionador. Nesse bônus, o Jeremy se sente ameaçado por uma conhecida que sabe segredos sobre o passado da família. E a solução dele? Ele simplesmente afoga a mulher no mar. Tudo isso com a Lowen ali sendo uma cúmplice silenciosa. Esse evento é fundamental porque lança uma camada nova e inegável de frieza e violência, confirmando a natureza extremamente sombria do Jeremy. Com todas essas cartas na mesa, a grande pergunta retorna, ecoando na nossa cabeça. Afinal, quem é o verdadeiro vilão dessa história? A Verity? O Jeremy? Seria a Lowen? É exatamente essa ambiguidade brilhante que faz essa obra ser o prato cheio perfeito para transcender as páginas dos livros. O que nos leva à nossa quinta e última sessão, a adaptação para o cinema. Imaginem o impacto dessas dinâmicas perturbadoras direto na telona. O elenco escolhido já promete demais. A gente vai ter a Dakota Johnson interpretando toda aquela vulnerabilidade e obsessão da Lowen. A vencedora do Oscar, Anne Hathaway, assumindo o peso da enigmática e possivelmente diabólica Verity. E o Josh Hartnett dando vida ao charme duvidoso do Jeremy Crawford. É um trio estelar perfeitamente escalado para as tensões do enredo. Trazendo os dados mais concretos, o filme vai ser dirigido pelo Michael Showalter, com o roteiro afiado do Nick Antosca. Já podemos marcar nas agendas. O lançamento global, que é uma grande aposta da Amazon MGM Studios, está cravado para o dia 2 de outubro de 2026. Vai demorar um pouquinho, mas a expectativa está nas alturas. E honestamente, o mais fascinante dessa transição da literatura para o cinema é o imenso potencial visual. A ideia é traduzir todo esse choque psicológico em pura imersão. Imaginem ver a concretização daquela atmosfera opressiva da casa em Vermont, a iluminação sombria, a sensação constante de que estamos sendo vigiados por alguém no escuro. O cinema é a mídia ideal para pegar essa paranoia e amplificar para o grande público. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje, deixando no ar esse que é o maior e mais viciante dilema do thriller, quando todas as evidências se contradizem brutalmente, quando cada documento encontrado parece anular o outro de propósito. Em que versão da história a gente deve acreditar? Será que devemos confiar no manuscrito assustador de uma assassina confessa ou no apelo desesperado da carta de uma possível vítima? A resposta, no fim das contas, fica presa na imaginação de cada um de nós. Muito obrigado por mergulharem nesse mistério insano com a gente e até a próxima.